Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame, em que a gente fala tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malá, vocês já me conhecem, já sabem quem é, e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Luiz Lobo. Ele é o CEO do Fintalk, que é uma startup brasileira focada em inteligência artificial. Tudo bom, Luiz? Tudo bem? Como é que você está, João? Um prazer estar aqui com você e com todos esses telespectadores aqui da gente. Uhum. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que, assim, a gente poderia ficar 4 episódios do podcast falando sobre isso e não esgotaria, que é inteligência artificial, né? Eu acho que é um assunto que ele ficou... A gente até estava comentando um pouco isso, né, antes de começar a gravação. Ele ficou meio escondido pelas empresas por muito tempo, né? Se a empresa usava, dava um outro nome, falava que é algoritmo isso daqui, mas não falava que era IA. E hoje em dia todo mundo quer falar que estou usando IA, IA faz isso, faz aquilo. Como que você entrou nesse mundo, né, de IA e como a Fintalk ela trabalha na área hoje em dia, né? Qual é o uso para IA que vocês fazem? É bem interessante. Eu estava numa empresa grande e a gente resolveu redesenhar a companhia, modernizar com um olhar bastante diferente. E a gente decidiu que o caminho naquela época, faz 8 anos mais ou menos, era por inteligência artificial. Né? A gente achou que a gente tinha que entender melhor a vida do cliente, entender que momento eu falo com ele e ter uma individualização muito profunda. E a gente começou a usar algoritmos, naquela época não tinha tantas coisas sofisticadas como tem hoje, né? A evolução tem sido bem grande, mas você já conseguia ter um grau de identificação enorme. E o resultado foi assim, espetacular, né? Uma companhia grande. E, enfim, no primeiro ano de operações, eu tocava parte de tecnologia e uma parte de negócios da companhia, saí para tocar essa unidade. No primeiro ano, a gente deu 49 milhões de EBITDA, foi um resultado espetacular para o primeiro ano. E no segundo ano, metade do EBITDA da companhia, quase $500 milhão, veio dessa unidade, que aí já tinha 250 pessoas. E a gente dali teve uma transformação monstruosa e sempre baseada em entender melhor o consumidor, para fazer a oferta no momento certo, da melhor qualidade possível, para aquele e maior relevância para aquele consumidor. Os resultados foram assim impressionantes. O volume de vendas, que estava flat em vários produtos, a gente esperava que fosse ter um ganho de 10 vezes, 20 vezes. A gente teve múltiplos de 4, 5 vezes. Né? Foi um negócio assim impressionante para todos nós. E ali a gente viu que tinha um negócio diferente. Acertamos alguma coisa diferente. Alguma coisa que está dando certo. Alguma coisa que está dando mega certo. A gente teve no ambiente toda a liberdade para criar, né? E na realidade a ideia é que essa fosse o carro-chefe da nova companhia. E dali veio a ideia de criar a Fintalk, né? Juntando duas paixões que eu sempre tive, que é atendimento ao consumidor, né? Como é que a gente pode fazer as pessoas mais felizes, e ao mesmo tempo o mercado financeiro. Sempre trabalhei com meios de pagamento, enfim, vim de bancos, né? E como é que juntava esses dois mundos. E a gente vê que você tem uma parte grande do consumidor brasileiro que tem muita dificuldade em lidar com esse tema digital. Né? Uma parte importante do Brasil é iliterada, não tem dificuldade de escrever. Né? E a gente decidiu, então, por que a gente não cria uma companhia, uma empresa, com todo o aspecto bancário, de segurança bancária, mas que consiga entregar para a massa dos brasileiros que tem dificuldade de lidar no mundo digital, uma solução que ele consiga falar, que ele consiga interfacear com coisas complicadas e que a gente desmistifique essa complexidade. Né? A gente brinca, né, que as empresas falam uma língua e o consumidor outra. Né? Tem linguajar, tem... Né? E a ideia da gente é essa, é arredondar essas conversas quadradas das empresas. Né? E assim a gente começou a investir bastante nesse mundo de AI, inicialmente para o mercado financeiro, onde a gente é mais forte, e hoje a gente está em varejo, está em outros tipos de empresa. E nesse período, desde então, quais foram as principais diferenças que você notou em relação ao uso de IA, mas também o que a IA pode oferecer, né, para as empresas e para a população? Acho que mudou muita coisa, né? Mudou muito e ainda vai mudar mais ainda. É muito interessante. Eu diria para você que a gente teve 3 fases. Quando a gente começou, o foco da gente sempre foi uma solução de inteligência artificial conversacional, voice first, ou seja, sempre voz. Né? Voz para a base da pirâmide, que tem dificuldade em usar mas escrita. Que adora falar, né? Mas que fala muito, né? Muito. Então, a gente sabe que mais de 50% dos brasileiros usam isso através do WhatsApp e tal.
Então, a ideia da gente, esse foco era conversacional. E antes da pandemia, a gente visitava as empresas e as empresas diziam assim, Lobo, cara, legal o que você está fazendo, mas a chance de eu usar isso aqui é nenhuma. É call center, é contact center, é atendimento humano, é isso que nós vamos usar. Preferiam ficar no que já faziam. Preferiam ficar no que já faziam, empresas até assim, mais modernas, não, isso não vai pegar. Uhum. Obviamente, quando veio a pandemia, todo mundo remoto, você teve uma mudança enorme, as pessoas esquecem, mas quando nós começamos lá atrás, não tinha WhatsApp, era Facebook, era o Messenger. Né? E o WhatsApp veio depois, se você olhar, o WhatsApp é razoavelmente recente, e ele veio nessa esteira e o mundo começou a usar. E é muito interessante, né? Eu visitei grandes empresas de grandes bancos que diziam, não vou usar isso nunca. Né? Eu estou falando aqui de pessoas... Né, Aí um ano depois... Um ano depois, falei assim, poxa, acho que isso é legal durante a pandemia. No final da pandemia, como é que eu tenho isso, pelo amor de Deus? E eu não estou falando só de mensageiros, não. Estou falando de uso de inteligência artificial para uma eficiência operacional. Né? Mas você teve um mundo de pessoas que passou a funcionar bem remoto e tudo bem. Né? Até o trabalho remoto era alguma coisa ainda questionável. Hoje é difícil ele ter todo mundo trabalhando. Hoje é questionável é ser contra quase, né, o remoto. Não tem como. Né? Hoje são poucas empresas que conseguem que os funcionários estejam full time, né? E mesmo assim em algumas áreas. Né? Então, houve uma mudança muito grande do comportamento dos clientes. Teve um outro fator que também foi bem interessante, porque até antes da pandemia, você tinha uma sincronicidade na comunicação. Então, quando eu quero falar com você, você tinha que estar lá disponível. Eu ligava no telefone. Sim. Né? Com o advento dos programas mensageiros e dessa relação remota, as pessoas passaram a ser mais assíncronas. Então, você manda uma mensagem para alguém, ele atende e responde quando dá. E se isso no passado era estranho, depois ficou tudo bem. Então, você teve uma mudança comportamental de encaixar os serviços das empresas no momento mais apropriado para o cliente. Né? Então, isso fez com que até as soluções síncronas de atendimento humano ficassem menos convenientes. Né? Um pouco estranho, né, para a rotina da pessoa. Um pouco estranho, né? Hoje em dia, eu não sei se você faz isso, eu faço, né? Mas tem aqui uma etiqueta meio, não sei, né? Você manda uma mensagem de, vem cá, você pode falar? Aí você liga. Responde quando puder, né? Responde quando puder, ou você liga, né? Mas você ligar hoje em dia direto é quase que uma invasão. Não, total. Você já acha que é golpe, né? Cobrança. Alguém tá me ligando direto, é meio invasão. Tô já acessando o João direto, pô. Né, pô? Tô aqui gravando, o cara tá me ligando. Tem uma coisa errada aqui. Exatamente. Então, eu acho que houve uma mudança importante de comportamento da sociedade como um todo. Eu acho que isso aqui foi no mundo todo, né? Aconteceu no mundo todo. E particularmente no Brasil, que tem sempre uma adoção do mundo social mais forte. Sim. Inclusive, acho que é o maior mercado, né, do WhatsApp, assim, bem de longe, Brasil e né? Índia, exatamente. Exatamente. Eu queria te perguntar também, porque assim, eu já vi muita gente tentando apresentar várias definições do que é inteligência artificial. Tem gente que fala que é um campo de estudos, tem gente que fala que é tecnologia, tem gente que fala que é o que vai substituir a gente. Para você, o que é inteligência artificial? E por que você acha que realmente hoje ela dá um ganho de eficiência e tem vantagens, não em tudo, para que a gente ache que ela pode ser aplicada, mas para várias coisas, né, em que ela é aplicada? Eu acho que a inteligência... Acho ótima a tua pergunta. Muito bom ponto. Eu vejo muita gente com muita dúvida, sabe? É interessante porque tem muita gente que diz assim, isso aqui não é LLM, né? não é generativo, então não é inteligência artificial. Não é verdade, né? Inteligência artificial é uma coisa até bem antiga. Né? No fundo, enfim, o uso de algoritmos. Na minha visão, inteligência artificial é uma extensão do seu cérebro. É um apoio ao teu cérebro. Né? Você tem o celular, onde você vê o seu parente remoto, você está estendendo os seus olhos. Né? A sua voz através do telefone. Né? A inteligência artificial ela te auxilia intelectualmente a lembrar mais, a saber qual é o próximo passo. Né? E na realidade, ela é um conjunto muito amplo de algoritmos, desde algoritmos simples a sofisticados, como esses últimos agora, Sim. Que te auxiliam no dia a dia. Na realidade, a grande maioria das soluções no seu celular já usa muito inteligência artificial. Pois é. Mas as pessoas não sabem. Né? E eu acho que a beleza da inteligência artificial é ela ir entrando no seu dia a dia
sem que você perceba. Né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo a sua vida mais fácil. Que muitos dizem que é a marca de sucesso de uma tecnologia, né? Quando você nem sabe o que está ali, mas está trazendo alguma coisa vantajosa para você. Sim. Eu acho que a tecnologia, quando ela é poderosa, ela é mágica. Né? Das coisas que eu acho mais incríveis, pode parecer uma besteira, mas é o telefone. Porque você, com um conjunto de números, você fala com qualquer pessoa do mundo. Você aperta aquela sequência de números, do outro lado aparece uma voz de algum lugar do mundo. É um negócio assim, como assim? Né? Parece magia mesmo. Você está no meio do mato, às vezes, está lá um sinalzinho, e você fala com alguém do outro lado do mundo e você vê, eventualmente, ele. É mágica. Então, eu acho que a tecnologia poderosa é quando ela se transforma em mágica. Né? E esse mundo de algoritmos que te auxilia intelectualmente tende a ficar cada vez mais mágico. Sim. E você estava comentando, né? Vocês trabalham com IA desde antes do ChatGPT, IA generativa e tudo mais. Isso. Para você, quais são as diferenças entre essa IA, vamos dizer assim, antiga, né? Que não é antiga, mas enfim, e essa do ChatGPT, a IA generativa? E quais as diferenças, por exemplo, quando a gente pensa num chatbot, né? Que é o que vocês trabalham? Fica melhor, fica pior? Não dá exatamente para comparar um de IA anterior com a IA atual? Como que fica essa questão também? É um ótimo ponto o teu, né? Em geral, muita gente, quando pensa em inteligência artificial, pensa no ChatGPT, pensa no Bard, que agora é Gemini. Virou meio que a referência. Virou a referência, né? No Claude ou no quem quer que seja. E, na realidade, o conceito de inteligência artificial é tudo que está à sua volta, né? Por exemplo, quando você faz a interpretação de voz, você está usando um speech to text. Quando você transforma um texto em voz, são outros campos da inteligência artificial que, somados, dão essa percepção. O que eu acho que o ChatGPT trouxe, que foi uma grande revolução, criada lá atrás até pela Google, né, com os Transformers, foi uma expressão, digamos, violenta do que vem pela frente com essa transformação que é exponencial. Então, na realidade, a gente e o ser humano está mais acostumado com uma visão de crescimento linear. E a gente não se toca desse mundo exponencial. O que a gente, na minha visão, está vivendo é uma revolução industrial que teve uma transformação monstruosa na sociedade, mas de forma exponencial. E aqui eu acho que a grande preocupação é que muita gente, principalmente muitas empresas, imaginam o crescimento com o olhar de hoje, talvez o dobro de ontem, e amanhã o dobro de hoje. Uma coisa bem linear. Uma coisa linear. Só que não. Nesse mundo, esses próprios algoritmos auxiliam na velocidade, né, que tende a ser exponencial. Então, se hoje é 10, amanhã talvez seja 1.000, depois da manhã 1 milhão. Se a gente for ver o próprio ritmo de atualização, né, do GPT, que está por trás do ChatGPT, foi um negócio assim, muito rápido. Você coloca imagens e agora você consegue misturar imagens com áudio, com texto, com o que coisa for. Que a gente achou que é o que você falou, ia demorar 10 anos, de repente passou um mês e já estava atualizado. Né, exatamente. Então você tem um crescimento que a própria tecnologia auxilia. Né? E eu acho que aqui, esse é um tema que assim, isso tem a ver com tecnologia, tem a ver com computador. Não, isso tem a ver com a mudança da sociedade. Isso aqui a sociedade vivia de uma forma, ela vai viver de outra forma. Se você não se ligar nisso e não acompanhar, você vai ficar para trás com uma velocidade absurda. Como quem não conseguiu se adaptar à internet, né, também. Como quem não conseguiu. Então, aqui você tem, e você viveu e acompanhou e fez materiais sobre a capacidade de adaptação ao mundo digital de muitas empresas que demoraram. E você vê várias empresas de sucesso que não foram tão bem nesse mundo digital. Né? Se você olhar, as Big Techs, as maiores empresas do mundo são Big Techs. Né? Há poucos anos atrás, nem sonhar. Não havia essa... Né? Se há 30 anos você falasse que ia ser isso a realidade, ninguém ia acreditar em você. Exatamente. Então, você está falando de empresas de trilhões, que têm PIBs maiores, tem faturamentos maiores do que PIBs de muitos países. Né? E você diz, puxa, quem é que vai tirar uma hegemonia de uma Google, de uma Apple? E aí, do nada, aparece uma empresa como a OpenAI e, de repente, ameaça os grandes. Né? É um negócio inimaginável, eu acho que por todos. Né? Então, você vê, como você comentou, a velocidade exponencial dessa transformação. Né? Então, para mim, a inteligência artificial é esse conjunto de algoritmos que se ajuda agora exponencialmente a crescer
e ele está estendendo a tua capacidade intelectual. Né? Então, a sua memória agora fica infinita. Você faz uma pergunta, ele responde tudo sobre qualquer coisa. Você quer saber sobre um assunto, ele te traz aquele assunto. Né? Você quer ver uma imagem ou imagina uma imagem, ele desenha para você. Mas tomando cuidado com a alucinação e essas coisas também, né? Que esse é um problema, esse é um bom ponto. Né? As pessoas... Aqui tem um tema que dá para a gente conversar, acho que uns dois podcasts desse aqui. Na realidade, assim, na nossa visão, a gente é bem profundo nisso. A gente tem um labs de gente bastante arrumada, com bastante profundidade. A gente vai a fundo em tudo quanto é algoritmo. A gente lê tudo que tem no mercado, assim, que sai... A gente é meio psicótico, tem um FOMO, sabe? Mas acho que é um assunto que você meio que tem que ser assim, A gente exatamente. Porque até as pessoas perguntam, a gente tem que saber. Mas, na realidade... O que trouxe à tona tudo isso, que foi esses algoritmos de LLM, né? Algoritmos de linguagem Large Language Model, que é o do ChatGPT, do Gemini, do Claude, do que for, né? Do Mistral e tal. Eles trazem, pela maneira como ele foi construído, uma imprevisibilidade, um grau de imprevisibilidade. Você não sabe o que vai sair dali, né? Você não sabe o que vai sair dali. E ele sai por um modelo estatístico. E esse modelo estatístico, ele é non-trackable, ou seja, você não consegue olhar e dizer de onde veio aquele dado. E aquele dado, ele tem, portanto, um peso muito grande estatístico. Então, vou dar 2 exemplos aqui bem interessantes. No início do ano passado, um pouco depois de ter saído do ChatGPT ou junto, foi dezembro, janeiro, a gente aplicou para um cliente nosso, no mercado financeiro. Né? E a gente fez uma pergunta. Eu posso fazer uma transação, uma determinada transação financeira nos Estados Unidos? Essa empresa ela opera a transferência de fundos Brasil, Estados Unidos, enfim, é a maior do Brasil hoje. E posso fazer transferência com uma determinada idade? E a resposta foi não pode. Né? Só com 18 anos. Né? E a gente trouxe, não, mas tem uma lei nova que diz que com 16 anos você pode. Ah, é verdade. Com 16 anos. Por que isso? Porque o grande volume de literatura que havia, da qual essa tecnologia bebeu, ou seja, ela usou, havia uma amostra estatisticamente muito maior de artigos dizendo que precisava ter 18 anos do que artigos com 16 anos. Então, estatisticamente, a maior probabilidade é que a resposta fosse 18 anos e não 16 anos. Né? Então, ela é sensível a esse tipo de informação. Sim. Eu tive contato com, enfim, uma turma do governo indiano que está fazendo uma série de modelos para medicina na Índia. Que é uma área com muito potencial, mas também muitas questões ali. Né? Muito delicado, exatamente. E a gente conversando até aqui em casa, né, a turma foi visitar aqui o Brasil, uma série de coisas sobre educação, e o que eles estavam dizendo é o seguinte: a gente não consegue, por exemplo, usar para a Índia nenhum material de um GPT da vida, porque ele traz uma série de propostas, uma série de procedimentos do Ocidente que tem um poder aquisitivo e tem condições que a Índia a gente não tem. A Índia é um país com uma população enorme, é um país rico ou pobre, depende de como você olhar, né? Mas tem uma deficiência enorme de prover saúde para a população. E as técnicas usadas nos países mais ricos são inusáveis na Índia, em massa. Então, eles estavam usando como base as conversas entre médicos indianos. Entendi. Que aí sim você tem a aplicabilidade local para as técnicas que são usáveis na Índia. Então, eu fiquei... Né, isso é uma coisa bem interessante, porque a base de conhecimento não era uma base mundial, era uma base aplicável. Sim, uma e coisa fechada. local, né? Local. Né? Então, esses modelos de linguagem natural, eles podem ser muito influenciados por informações erradas. E pior, na medida em que você gera informações erradas, porque ele gerou informações erradas, esse mundo de informações erradas realimenta o sistema. Vira uma bola de neve, Vira uma bola de neve. Exatamente. Então, aqui, eu acho, essa é a nossa visão lá, a gente acha que o LLM tem uma funcionalidade incrível como copiloto, mas ele tem uma imprevisibilidade importante na ponta, que depois a gente até pode falar sobre ética, aquelas coisas que a gente estava falando um pouco antes, e que
para você usar no front para atendimento a cliente, é complicado, né? Acho que você pode trazer esse ponto lá da empresa aérea do Canadá, que é uma coisa legal de você trazer para... Não sei se a turma aqui conhece. Teve um caso também, agora eu não lembro se foi exatamente esse do Canadá ou se foi outra empresa, que o cliente perguntou de uma promoção para o chat, aí o chat falou, temos sim essa promoção. O cliente falou, vou exigir a promoção, e a empresa, não tem promoção nenhuma, né? Então, é difícil. E a gente estava falando sobre isso também antes de começar a gravação, que o erro que é feito por uma inteligência artificial prejudica muito mais a imagem da empresa do que o erro feito por um humano, né? Sem dúvida. Então, não é uma implementação fácil também de ser feita, né? A gente vai colocar a IA aqui, vai resolver todos os nossos problemas, e é isso, sucesso, vamos focar em outra coisa agora. Tem esses pontos também, né? O que você falou é bem interessante. A gente está ligado muito no mundo de atendimento, cobrança, venda, né? Nossos clientes, grandes corporações, aceitam que o agente, que a pessoa que está no atendimento, erre. Porque ela tem muitos produtos para ela atender, o treinamento dela ela é nova, está começando. É mais compreensível. É mais compreensível. Mas não se aceita que a tecnologia erre. Né? Eu acho uma boa analogia de se pensar acho que o autopilot do Tesla. Sim. Né? Sim. Ou de qualquer carro autônomo. Né? Você aceita que um motorista que não dirige bem possa, eventualmente, matar alguém. Quer dizer, você aceita. Ninguém aceita isso, mas a sociedade faz parte da dinâmica... A gente não proíbe o humano de dirigir por causa disso. Não proíbe o humano de dirigir por causa disso. Na tecnologia, usando AI, você proíbe, né, e você evita. Ainda que, até todos os estudos que eu li, ela mate menos, ou ela erre menos do que o humano. Não, e foi um dano reputacional muito grande, né? Porque quando começou a sair essas notícias de acidentes, hoje em dia a gente não tem mais nenhuma novidade pública sobre, né, IA sendo usada para o carro dirigir sozinho. É claro que eles estão desenvolvendo, mas está se falando muito menos sobre isso. Exatamente. Há um cuidado muito maior com esse tema quando vem de tecnologia. Então, assim, eu acho que as empresas elas têm que usar com parcimônia. Né? Acho que essas soluções de LLM não são a solução completa de tudo. Né? E, como tudo, há outras ferramentas para determinados tipos de problema. Então, a visão que a gente tem é qual o seu problema e que tipo de ferramenta você precisa usar. E nem tudo você precisa de rocket science, um negócio incrível. Às vezes você precisa de um negócio meio simples. Você não precisa de um negócio assim transformacional. É bem interessante, porque, repara só, é bacana você falar numa tecnologia que você pede um poema, né? Você pede uma informação incrível e ela te dá. Isso é maravilhoso. Né? Eu acho que não tem preço, a gente está vivendo esse mundo agora. Por outro lado, você como consumidor, ou como você quer saber que horas que abre a loja, você não quer um negócio muito complicado. Eu só quero saber que horas que abre a loja. Né? Só me dá o horário, só me dá meu saldo, só me dá essa informação. Você não precisa ter um negócio incrível, me dá uma informação em poema. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o seguinte, qual é o meu saldo, quanto é que eu tenho que pagar de conta. Quanto menos poema tiver, melhor. Melhor, né? Exatamente, ainda mais na hora de pagar. Então, assim, às vezes as soluções são mais simples, de custo menor, mais eficiente. Então, eu acho que o lado legal da gente pensar sobre inteligência artificial é a eficiência operacional. É como é que eu consigo usar a inteligência artificial, e aí tem milhões de algoritmos, o próprio algoritmo de logística, algoritmo de uso de recursos, né, de alocação de recursos, de designação de frota, de alocação de pessoas a problemas. São algoritmos que melhoram a eficiência operacional e são IA. Não tem nada a ver com o ChatGPT, mas melhoram muito a eficiência e reduzem o custo da companhia, que consegue passar isso para o consumidor final. Né? Então, eu acho que essa parte a beleza, é a capacidade de você, em última análise, reduzir custos e trazer eficiência para as empresas. Sim. Né? Então, eu acho que para uma pessoa que talvez não tenha muito contato interno, né, com essa sua linha de raciocínio, teria pensado, bom, saiu o ChatGPT, eles integraram o ChatGPT em todos os chatbots que eles já tinham. Isso. Não foi isso que vocês fizeram, então. Vocês não sentiram essa necessidade ou um ganho ao fazer isso? A gente não tem... Olha, para não dizer que a gente não tem integração, a gente tem um cliente que pediu isso, né, um cliente de educação que queria saber... porque, na realidade, ele usa todas as bases fechadas. Entendi. Mas, em algum momento, ele queria saber
quanto determinada profissão, qual é a média salarial que o mercado está exercendo em determinada cidade. Então, nesse caso, a gente... Tinha um ganho efetivo tinha uma ali, API, né? que a gente usava lá para... Né? Mas é o único de todos, nenhum a gente usa. Né? A gente tem alternativas a isso, que não tem alucinação, e que funcionam muito bem. Né? E a crença da gente é que, como copiloto, né, como alguma ferramenta que diz, tá aqui essa informação, você olha assim, não, essa informação está errada. Ele, peraí, vou corrigir. Ela é muito boa. Mas ela estar na frente da empresa, ela tem esses riscos reputacionais. Sim. Né? E aí, dependendo da indústria, riscos mais sérios. Você imagina isso na indústria médica. Claro, sim. Né? Quer dizer, é complexo. E aí, olha só, meu pai é médico, enfim, é bem interessante. Meu pai tem 90 anos e estuda absurdamente IA na medicina. Olha que legal. Absurdamente, né? E um ponto também que a gente deve se perguntar é, vamos lá, a gente não deve usar IA com o risco de erro dessa natureza, beleza. Mas digamos que você está numa cidade pequena ou num lugar mais remoto e você tem alguém de enfermagem ou auxiliar de enfermagem e um paciente num estado crítico. Aquela pessoa não tem capacidade de discernir, às vezes, de uma tomada de decisão. Você ter algumas ferramentas que auxiliem ela num diagnóstico, numa possibilidade de diagnóstico, e numa possibilidade de um tratamento que pode salvar a vida daquele indivíduo, pode ter um valor enorme. Sim. Então, onde é que é o limite onde você realmente pode ajudar e onde você tem riscos? O grau de diagnósticos errados ainda existentes no mundo é muito elevado. Muito elevado. Sim. E essas ferramentas poderiam ajudar a criar, nesse mundo chamado guardrails, né? Ou seja, limites, para que esse profissional balize melhor o diagnóstico. Então, assim, eu acho que tem espaços muito importantes, mesmo com esse problema de erro. O que eu acho que é complicado é você colocar isso aqui na frente e dizer, diagnostica ele e já dá o faz remédio. Tudo sozinho, faz tudo sozinho. Aí eu acho que é mais complicado. E eu acho que tem um ponto também que eu queria te perguntar, porque eu já vi algumas pessoas falando que a novidade que a gente teve com a IA generativa, mais do que a IA generativa em si, foi uma democratização do acesso à IA, né? É um bom ponto. As pessoas tendo um acesso ótimo ponto. que, assim, em geral, o 3.5, né, que é o de graça, ele já faz um resultado muito bom, muito eficiente. É verdade. Só que a gente meio que jogou, entre aspas, essa ferramenta para todo mundo sem nem explicar o que ela é, como funciona, quais cuidados tomar. Como é que fica essa questão também? Porque por mais que tenham vantagem, se você não sabe usar, você não vai aproveitar nenhuma vantagem e ainda é capaz de se prejudicar, né? Eu acho que aqui é como toda nova tecnologia, seja ela tecnologia ou inovação metodológica, o que for. No início, as pessoas têm que se acostumar. Provavelmente, sei lá, não sei mais quantas pessoas começaram a dirigir, começaram a fazer muita besteira e começaram a aprender a dirigir Até melhor. Hoje fazem, né? Até hoje algumas fazem, né? Aprender a dirigir melhor, você também coloca faixas na rua para ninguém ficar andando. Se a gente vê filmes antigos, não tinha faixa. Agora, então assim, eu acho que tem uma adaptação. É só um processo de adaptação na minha visão. E eu acho que a democratização dessas ferramentas gera um grande ganho para as pessoas. Quer dizer, você poder ter uma ferramenta que te auxilia a escrever melhor, pô, é maravilhoso. Uma ferramenta que te auxilia a fazer contas melhor. Então, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas para melhorar a nossa produtividade. Né? Acho que essa democratização é benéfica para todo mundo. Sim. Acho que haverá uma série de erros. Tem aqui um ponto que, obviamente, é muito discutido, que é o problema chamado fake news, né? de informações ou gerar dados que supostamente parecem corretos e não são. Né? E esse é um ponto que todo mundo já notou, né? Você com certeza muito. Essa tecnologia de GenAI, e diga-se de passagem, a gente está bem profundo disso, a gente ganhou no ano passado, nós fomos eleitos top 10 de GenAI aqui no Brasil por 2 vezes. Então a gente está bem profundo, mas essa tecnologia ela é muito convincente. Né? Então você olha e diz assim, não,
Né? Assim que saiu, engraçado, porque a turma lá, obviamente, como todo bom brasileiro que adora futebol, né? Qual foi a primeira pergunta que o meu time fez quando saiu? Foi Palmeiras tem Mundial, né? E a resposta foi tem. E ele disse a data. Pois é. Não, há controvérsias, eu não quero aqui gerar ruído, né? Mas não, a gente deixa o pessoal nos comentários brigando depois. Depois nos comentários vocês discutam esse tema. Mas o fato é, a pessoa até tirou foto, acho que deve ter as fotos lá, da tecnologia dizendo tem, foi tal data e aconteceu tal coisa, né? E aí alguém, obviamente, falou lá, não tem nada. Ele disse, não, então isso aqui foi um engano, não sei o quê. Mas ele tá sempre querendo agradar quem tá falando com ele, né? E se você olhar, ele é convincente. Ele falou do gol, ele falou do local, ele falou quem é que fez. Ele parece ter uma autoridade, né? Nossa, é assim, cara, eu acho que ele tem mundial sim, entendeu? Enfim, brincadeiras à parte, pessoal, desculpe aí se eu tô alguém aqui, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, ele foi muito eloquente com o fato. E como ele é eloquente com erros. Sim. Então ele fala um negócio incrível, você fala, não, isso aqui está completamente errado. Fala, é verdade. Mas ele foi muito eloquente. Se você bobear, você acredita, porque ele usa das palavras de uma maneira muito, muito bacana. Tem até um artigo que a turma escreveu agora sobre a indução de erros Olha só. e a capacidade... Porque, da mesma forma que ele aprende também a levar você a conclusões que não são corretas. Vai te convencendo ali. Né? Vai te convencendo. Uma eu não sei se a palavra lábia é entre mentir, muitas aspas. eu não sei se a palavra é manipular. Mas a turma escreveu um artigo bem interessante até sobre exatamente a capacidade desse mundo generativo. E aí tem uma série de estudos mostrando a capacidade dele, por questões da base estatística dele, manipular a pessoa que tá obtendo informação. E tem alguma... Porque agora que você falou nisso, eu pensei. Porque muito se fala nisso de engenharia de prompt, né? Que é fazer um prompt bonitinho, dar as orientações. Tem algum estudo que mostra que, às vezes, a engenharia leva a IA a falar uma coisa que a gente quer ouvir a partir da engenharia, mas pode ser falsa também? Tem alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Também é um ponto que tem que ficar de olho. Com certeza. Você tem um conjunto... A comunidade de segurança, cybersecurity, tem um site chamado WASP. E ali você tem os top 10 riscos e uma boa parte deles ligado à inteligência artificial e manipulação. Então, assim, com certeza um espaço enorme para isso no prompt, né? Na engenharia. Né? Então, assim... Porque cai também num viés de confirmação, né? Que hoje em dia é uma coisa que está disseminada em todo mundo, né? Verdade. A gente sempre acha que a gente está certo e quer ouvir o que confirma o que a gente está pensando. Exatamente. Né? Então, assim, dependendo de quem gera, você pode ser levado a conclusões, né? E, assim, toma lá se alguém quiser depois ver. É muito fácil você levar ele num caminho para te convencer de uma coisa que não é verdadeira, entendeu? Perfeito. Eu queria te perguntar uma outra coisa também. Acho que até esse exemplo da Índia é muito interessante para puxar esse assunto, que ficou mais em alta porque a gente teve até comentários de figuras políticas, do presidente, de vamos criar uma inteligência artificial brasileira ou vamos criar um LLM brasileiro. Até que ponto você acha que a gente consegue fazer isso? E, ao mesmo tempo, tem uma importância também de ter uma inteligência artificial que realmente entende, né, o que a gente está falando, o jeito que a gente fala, o português, né? Enfim, como que fica essa questão também? Eu acho o tema muito importante, eu advogo software brasileiro e tecnologia brasileira há muitos anos. A gente está há 5 anos, a gente é uma empresa de inteligência artificial já há 5 anos, onde nosso foco é entender o que o brasileiro fala. A gente trouxe os modelos americanos, modelos de open source, modelos internacionais e entramos pelo cano. Não funcionou. Eles não entendem o que o brasileiro fala. Não entendiam muito. Né? A gente teve muita dificuldade, muita. Quebramos a cara. Ficamos aí alguns anos para entender o que hoje a gente chama de brasileirês, que não é o português. Né? Perfeito. Então, a gente apanhou muito. Hoje a gente entende absurdamente bem, assim, tá bem legal, mas são 5 anos de trabalho. E isso vocês fizeram criando algo próprio ou adaptando o que vinha de fora? Foi algo próprio? Não, a gente fez uma mescla. Entendi. A gente tende a cabeça da gente é fazer as coisas mais simples possíveis, usar as ferramentas mais simples e o objetivo é funcionar.
Perfeito. funcionar bem. Então, a gente não quer ter uma solução incrível para comentar, a gente quer ter uma solução que funcione. Então, a gente usa vários algoritmos juntos, né? Quando, por exemplo, quando você faz uma pergunta no ambiente da gente, a gente passa por 5 camadas, né? A primeira camada eu tiro o palavrão, a segunda camada eu vou evitar a manipulação, e aí eu tenho camadas que melhoram a pergunta. No fundo, quando você faz uma pergunta, o que eu uso para o modelo não é o que você perguntou. Entendi. É outra coisa, né? Então, e aí a gente consegue ser mais assertivo. Mas, voltando ao teu tema, a gente penou muito para fazer isso funcionar com o dinheiro da gente, sem nenhum recurso externo. Sim. E com quase nenhuma base de conhecimento brasileiro. Então, isso foi muito difícil. Hoje a gente tem base, como a gente tem muito volume, a gente tem bases nossas que a gente opera, então a gente vai melhorando pela base nossa. E a gente conversa muito com a ideia da gente cada vez mais ter uma comunidade que possa trocar essas bases, porque melhora o país. A cabeça é melhorar o país, né? Agora, você gerar um modelo de LLM seu requer uma capacidade de processamento monstruosa, requer bastante dinheiro. É uma coisa física do artificial que a gente nem sabe que existe, né? Exatamente. E mesmo quando você vê a inteligência artificial do ChatGPT, por exemplo, quando saiu e tudo mais, você conhece o termo, né? Human in the Loop, né? Que é um termo bonito. O que é Human in the Loop? Human in the Loop é o seguinte, que é o que a ChatGPT tem, que todos eles têm. Human in the Loop é simplesmente ter um ser humano lá que quando dá errado, ele olha e fala, está errado ou está certo. Né? O americano tem mania de fazer um nome assim bacana, dá né? Uma coisa chique, Human in the Loop. bonita, Fica chique, né? não fica? No fundo é assim, ó, não funcionou, eu tive que botar alguém para resolver, porque a minha tecnologia não deu certo. E essa pessoa avalia, olha, esse caminho está errado, esse caminho está certo, esse caminho está errado, em alto volume. Então, se você for olhar, a própria, desde lá de trás, vamos lembrar aqui, a Siri da Apple, o Google Assistant, você tinha um volume enorme, e aí deu bastante ruído quando as pessoas descobriram que tudo que elas falavam era gravado e alguém estava ouvindo, né, para verificar o acerto. Mas você tem Human in the Loop. Então, assim, é uma operação grande, cara, e complexa. Né? Então, você precisa ter muito dinheiro, de alguma forma, alguém que... E muito Human in the Loop, né? E tem Human in the Loop e muito dinheiro para né, investir. E a gente aqui no Brasil não tem esse... mas, sem dúvida nenhuma, tem um espaço enorme. Acho que o português é bem complexo. Pois tem isso ainda, né? Acho que todo mundo fala de fora que teve que aprender português, o quão difícil é aprender a falar português, né? Pois é, e é o brasileirês da vida. E ainda tem a especificidade. Não, e a gente tem clientes que... Tem clientes no mundo financeiro, né? E eu tenho alguns áudios guardados. Ele fala 3 minutos e meio para no final dizer que perdeu o cartão. Né? Então, assim, não, porque eu fui na loja e aí é o seguinte, porque minha filha vai sempre comigo, mas nesse dia ela não pôde... Gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Fala aí, entendeu? E no final ele diz, aí eu perdi meu cartão. E como que você treina a IA também para lidar com tudo isso, né? É porque o português... É muito prolixo, enfim, o brasileirês, né? Falado nas ruas, né? A gente brinca que quando você liga para alguém na casa de alguém, né? E pergunta, poxa, o João está? Se você estivesse ligando para os Estados Unidos, a resposta ia ser yes or no, né? Aqui, se alguém ligar para a tua casa, né? No mínimo digamos, tem uma historiazinha. Sei lá, sua irmã, um parente, alguém que está na sua casa, trabalha na sua casa e tal, vai dizer, o João, olha só, sabe o que acontece? É que o João, a mãe dele ligou hoje de manhã, porque ele não estava se sentindo bem. Ele falou isso ontem para mim, inclusive, que ele não estava se sentindo bem. E a mãe dele ligou para ele e ele ia sair, inclusive. Mas aí, a resposta sim, ou ele está ou ele não está. Faz todo um negócio. Né? Né? E o sujeito pergunta, né? E ele conta aquela história enorme. Mas isso é Brasil. E tudo bem, a gente é assim, né? E a América Latina também é um pouco mais prolixo. E para a IA ser bem sucedida, ela tem que entender e saber processar, né, essa realidade, senão não... E a complexidade é essa, às vezes frases enormes, sem pé nem cabeça. E o importante é o finzinho. Ou ali. no meio lá, é que ele coloca alguma coisa, né? E às vezes subliminar, né? Assim, pô, tô meio duro, e aí o que você pode fazer por mim? Você quer um empréstimo, você quer entendeu? Uma coisa mais direta. Exatamente. Eu queria te perguntar também, nessa questão de desenvolver algo próprio do Brasil, você acha que hoje a gente já tem, por exemplo, conhecimento para isso, mas falta investimento? A gente ainda também precisa melhorar
o conhecimento, pensando em formação, ter mais pesquisas em universidades também, porque a gente esquece que a origem de IA também é muito acadêmica, né? Também foi muito as universidades pesquisando e tendo avanço que depois foi incorporado para o privado, né? E hoje em dia também o privado produz coisas que vai para a universidade, tem esse ciclo. Falta isso também no Brasil ou é uma questão de, vamos colocar dinheiro aqui, problema resolvido, a gente vai criar? Olha, mentes boas o Brasil tem. Não é... As universidades têm. Né? Eu acho que aqui tem um problema que é antigo do Brasil, que é a distância entre a universidade e a empresa. Né? E aqui tem um caso interessante de uma pessoa do laboratório de AI da gente, do Labs. O Labs, a gente tem lá a cabeça que é o seguinte, 1/3 do tempo é pesquisa pura, pode dar tudo errado, pesquisa. Perfeito. 1/3 do tempo é, bom, já que você chegou a alguma conclusão de alguma coisa legal, vamos produtizar. Legal. E 1/3 é como é que eu implanto isso para ver a real. Como é que é na rua que não é igual ao teu plano, né? Sim. Você faz um plano e você sabe que não vai dar certo. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática é outra. Então, um é teoria, um é pesquisa. A outra é teoria e outra é prática. Exatamente. E essa pessoa, ela fez um modelo bacana para Chuchu, um dos algoritmos de AI, e voltou para o professor dela com a dúvida. Né? Ela falou, olha, eu estou com essas dúvidas aqui, né? Tal, que o professor tinha ensinado, né? E ele falou, a pessoa muito fera, né? Falou, cara, como você fez isso? Assim, eu não sei nem como você fez isso, né? Ou seja, com certeza, um professor muito mais bem formado e tal, mas ele não teve acesso a um volume de dados e uma massa enorme, e uma demanda que o forçasse a ter que pensar em algumas direções. Então, ele estava com modelos teóricos e essa pessoa foi bem mais longe do que ele, porque foi aplicar na prática e teve que adaptar e pensar e criar e usar outros algoritmos e alterações e ajustes, né? Então, ela evoluiu muito mais. Então, eu acho que aqui são os dois mundos. O primeiro é, sem dúvida nenhuma, investimento no mundo acadêmico, né? E eu acho que a segunda coisa é uma proximidade do mundo acadêmico com o mundo empresarial. Perfeito. Para sair um pouco dessa distância entre a teoria e a prática. Tirar do papel, né? Tirar do papel. Tirar do papel. Às vezes você tem algoritmos que são muito bons e não são aplicáveis. É muito interessante. Uma boa parte desses modelos novos que saem, quase todos os modelos novos que saem, a gente testa em português. Não vai. Cara, não vai. Então, assim, a gente fica frustrado, fica triste. E acho que para ajudar um pouco também quem tá vendo a gente, hoje, qual você diria que dos de fora é melhor para lidar com o português, né? Também, que acho que até para a pessoa, na hora de escolher qual ferramenta usar, também ajudar um pouquinho a vida dela, né? Olha, por incrível que pareça, o melhor ainda é o ChatGPT. Você tem o Gemini, né, com o antigo Bard. Ok, eu acho que ele está fazendo um trabalho legal. O Mistral está fazendo um ótimo trabalho, aquele francês. Sim, né? sim. Que acho que até fechou um acordo com a Microsoft, não foi esse, né? Eu não sei se foi com a Microsoft, o Mistral, enfim. E o Claude está fazendo um trabalho legal. Acho que está indo. Mas ainda, sobre a ótica de LLM, em português, né? O Llama tem lá, não vai, né? Mas em português, sem dúvida nenhuma, porque o ChatGPT é o que você falou, que é uma eficiente. questão da base, né? Se ele não tem muito dado em português para processar, não consegue fazer milagre, né? E ela precisa ter... Eu tenho uma ponderação sobre o volume de base de treinamento. A gente lá podemos estar errado, né? Mas a gente tem uma sensação que você tem uma tendência a volumes maiores, a bases maiores. Sim. A gente tem a sensação que a bases maiores ela leva a um aumento de erro. Você acha que é mais qualidade do que quantidade na base? Eu acho, a gente acha. Perfeito. Né? A gente para não dizer quase tem certeza, né? Dentro das modelagens que a gente fez. Então, assim, uma base grande demais, ela, pelo menos nos testes que a gente fez, em alguns artigos, ela tende a ter uma imprecisão. A base menor, com algum treinamento específico, tende a ter uma assertividade maior. A eloquência da base vem com a base maior. Entendi. Ou seja, né? O desenvolvimento do texto, a base maior te dá melhor. Tem mais jogo de cintura. Tem mais jogo de cintura e tal. Mas se você olhar,
E aí eu tenho aqui um ponto que a gente até não se aprofundou muito, mas você tem um tema interessante de temas politicamente corretos, Sim. que eu acho que é um outro assunto também que tem nesse mundo de LLM, né? E você viu lá aquelas coisas que deu com o Midjourney e com outros, Sim. né? Não, e o fracasso que teve do Google, né, também, que foi um negócio assim... Exatamente. Quer dizer, Que eles tentaram a resolver o problema, mas criaram outro, né? Então... E aí você começa a entortar o modelo, né? E o modelo... Cara, o modelo tem sua racional. Na hora que eu começo a entortar, ele já começa, Sim. né? Não, para quem não sabe, só para dar o acho que vale a contexto, pena dividir. o Google lançou uma ferramenta de geração de imagens, falaram que tinham resolvido um viés de representatividade ali, né? Então, representar melhor grupos que são marginalizados, só que aí ele caiu numa falta de cuidado histórico, né? Então, você pedia para gerar uma imagem de um rei, por exemplo, da Inglaterra, que historicamente ia ser um homem branco, e aí gerava, por exemplo, uma mulher negra. Então, ele caía nesse erro histórico. E, no fim, a pessoa que está pedindo a imagem quer também uma precisão histórica ali, né? Exatamente. Então, você acha que resolver um problema, surge outro, né? Eu acho que esse é um ponto que faz parte de um modelo, um modelo que tem uma representação estatística, que cada vez mais tem esse tema de equalidade, de egalidade. Que é um tema importante, que né? é um tema mega importante. Ninguém nega que é mega importante e está certo. Né? Mas o modelo, se você quiser voltar ao modelo, a originalidade dos dados, a fidedigna... Você tem os dados fidedignos, você vai pelo caminho errado, né? É um tiro na água. Porque se por um lado você quer manter essa homogeneidade e tirar essa diferenciação histórica, por outro lado, se você quer se ater a temas históricos ou claros, você está... né? Então, são esses modelos. Eu acho, na nossa visão, dentro de casa, na visão da gente, ainda está começando a brincadeira. Essa versão ou essa solução de LLM, ela é uma solução, ela é só mais uma solução. Das vários algoritmos que você tem com AI, ela é só mais um. Sim. Poderosíssimo, vira o jogo, ele democratizou, ele visualizou, trouxe para visualização o que é isso. E eu acho que limpou a imagem também do termo inteligência artificial, né? Acho que agora a gente fala, acho que as empresas também falam com menos medo de talvez sem pegar dúvida, mal parte de pra medo. elas. Agora, repara, quando você falava na Siri ou na Google Assistant, essa coisa, você já tinha uma mega inteligência artificial ali dentro, mas as pessoas não se tocavam. Porque chamavam de assistente de voz, né? Não era... O termo inteligência artificial não era usado. Né? Exatamente. Mas, na realidade, baita inteligência artificial ali dentro. Aliás, um parênteses aqui, né? Que eu acho que a gente tem bastante orgulho lá. Você tem a Siri, uma tecnologia de uma empresa que vale mais de 3 bilhões de dólares, né? O Google Assistant, e eu não vejo as pessoas conseguirem usar esse produto. Né? Você usa para talvez saber qual é a hora, né? Tocar uma música ou saber do tempo. Acabou por aí, né? E a gente consegue muito mais longe aqui no Brasil. Então a gente tem um orgulho danado da gente conseguir. Não, eu acho que é importante também valorizar o que a gente consegue fazer aqui dentro, né? Porque é o que você falou, tem tantos desafios também para conseguir fazer, que acho que quando a gente faz algo que dá certo, tem que valorizar, né? Não pode também se jogar para baixo, né? Aquela síndrome de impostor, né? Que a gente tem, né? Síndrome de vira-lata, né? Do brasileiro. Pois é. Pois é, essa é uma boa ideia. A gente podia chamar a Siri para um desafio. Seria ótimo. Depois manda o resultado pra gente que a gente divulga. Exatamente. Pra gente super interessa. Eu acho que uma última pergunta, porque a gente já tá... Eu poderia ficar mais umas 3 horas, mas enfim, a gente já tá caminhando pro fim. A Gartner, né, que é uma consultoria super famosa, eles lançam aqueles ciclos de hype, né, das tecnologias. E aí eles soltaram um ciclo de hype ano passado da inteligência artificial. E aí eles colocaram que o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, seria esse topo, né, de expectativas. Eles falam que é aquele período de expectativa inflada. Então, todo mundo começa a criar IA, começa a querer usar IA, começa a falar que está usando IA. E aí, em seguida, a gente tem um período que é meio o choque de realidade. Assim. Você entende que não é tão eficiente para tudo, acho que para isso também não cabe. Tem os casos ruins que vão prejudicando a imagem da tecnologia. Você acha que a gente ainda tem muito a percorrer até chegar nesse pico e depois cair? Ou esse choque de realidade ele já está começando a vir no sentido de, bom, não é essa solução mágica para tudo também, tem seus problemas, tem os seus erros. Em que momento você acha que a gente está? Eu não tenho bola de cristal, eu não sei. Mas eu
acho que a gente vai caminhar ainda bastante por uma mudança absurda com o uso de IA. Eu acho que esses 2 ciclos a gente vai ter muitas decepções e expectativas não atendidas. Que é normal. Que é normal, enquanto essa tecnologia vai crescer absurdamente em várias direções. Acho que não tem volta. Acho que a gente ainda vai ter um crescimento monstruoso pela frente. Acho que nem começou a brincadeira. Essa é a minha visão. Agora, a última pergunta mesmo é que eu não posso deixar de perguntar. Regulação sobre IA. Quais as suas expectativas? Esse ano você acha que pode sair alguma coisa no Brasil? E que tipo de regulação você acha que também seria mais apropriada nesse momento? Como você falou, pode mudar tudo ano que vem, né? Como que regula também isso? Ótima a sua pergunta. A gente teve até uma discussão disso no ano passado. E a legislação que havia sido feita no Brasil, muito bacana, no início do ano passado, que estava avançando, que era a luz da europeia, né, e tal, que é mais avançada, foi por água abaixo com o ChatGPT, porque ela não tem trackabilidade. Então, o ponto é, eu só posso colocar soluções de inteligência artificial se eu conseguir determinar a origem daquele dado. O modelo de LLM, como foi construído, não permite isso. Então, ele não é usável para isso. A legislação não é aplicável. Né? Posto isso, eu acho que tem a única entidade que consegue segurar possíveis ou reduzir, digamos, possíveis danos do uso indevido ou pouco cuidadoso do que vem pela frente como tecnologia de inteligência artificial é o governo. E acho que o governo tem um trabalho importante de identificar as responsabilidades, né, e, de novo, os limites, né, de uso dessas ferramentas pelos provedores das ferramentas. Então, haverá sempre aquelas soluções ou empresas guerrilheiras que vão fazer coisas diferentes, não previstas, não, às vezes até incorretas. Mas a grande maioria que popularizou essas tecnologias tem que ter a responsabilidade. Eu achei que, por exemplo, o movimento que o Google fez em tirar para revisar foi muito responsável. Sim, admitiu o erro e vamos cuidar disso. E tudo bem, eu acho que tudo bem. Errar é legal. Né? Eu acho que essa é a postura. Cara, ainda não está legal, vamos fazer um negócio que não faça mal à sociedade. Então, eu acho que as empresas que estão à frente dessas tecnologias têm uma responsabilidade do uso dessa força. Né? Eu vou fazer essa é a última, prometo, mas é só na esteira. A gente cobre muito cripto aqui no Future of Money, né? E uma dificuldade que o pessoal da indústria falava sobre regulação é que muitas vezes eles precisavam quase que educar, entre aspas, os legisladores sobre o que é cripto, como funciona, enfim. Isso é uma dificuldade que vocês também estão tendo agora. Com certeza. Entendi. Com certeza. Eu tive, há um tempo atrás, com um executivo sênior de uma empresa, e uma executiva, e ela me perguntou, vem cá, mas... eu dizia, a gente usa esses algoritmos e tal. Ela dizia, não, mas eu queria saber de IA. Eu falei, mas esses algoritmos são IA. IA o algoritmo é IA, né? É IA. Não, mas ela queria se referir ao ChatGPT. Entendi. Né? E, na realidade, então, assim, tem um aprendizado ainda do que é inteligência artificial. Né? E eu acho que, com certeza, isso é aplicável a todos nós. Né? Eu, por acaso, vivo disso, mas ninguém é obrigado a saber. Né? 99% caiu de paraquedas, né, nisso. Caiu de paraquedas. E o legislador tem as limitações, como se ele for sobre indústria siderúrgica, ele tem que entender sobre indústria siderúrgica, de construção, naval. Então, aqui, eu acho que tem esse... Sim, é preciso que haja uma educação normal para que as pessoas entendam os limites, né, com certeza. E o empresariado como um todo. Perfeito. Agora, realmente, vou encerrar. Eu poderia ficar mais umas 3 horas, mas eu tenho tempo. O Heitor ali atrás já começa a levantar plaquinhas de tempo, então... Queria agradecer papo muito. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Foi assim, um papo muito legal. A gente vai te chamar outras vezes, tá? Porque tem muito para falar sobre esse assunto. Então, muito obrigado por ter topado, viu, o convite. Muito obrigado, João. Obrigado a todos aqui. Foi um prazer estar com vocês. E é isso, gente. A gente está terminando aqui o episódio de hoje. Obrigado pela audiência. E se você quiser continuar acompanhando tudo sobre IA, cripto, qualquer coisa ligada ao futuro do dinheiro, é só continuar por aqui. Até a próxima!